tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Inconsciente e vamos dar continuidade à nossa série Resolution, que vai ser a resolução de exercícios, e hoje a gente vai resolver o exercício 29A da sua lista de derivadas aí, certo? Que ela dá essa função aqui, x² dividido por x² menos 1, e a gente vai ter que calcular uma série de itens que vão nos auxiliar nessa construção do gráfico dele, como as assíntotas verticais e horizontais, vamos calcular os pontos críticos, os pontos de máximo e mínimo local, quando existir. Vamos calcular também os intervalos de crescimento e decrescimento da reta, vamos calcular os intervalos de concavidade, quando a minha concavidade vai ser para cima, quando a minha concavidade vai ser para baixo, os pontos de inflexão, e essas informações, no final das contas, vamos juntar todas elas para montar o gráfico. Certo? Então vamos começar com o tópico 1, que ele fala sobre as assíntotas verticais, ou seja, aquelas assíntotas assim em pé, e horizontais. E assíntotas, no caso, são aquelas retas, né? São essas retas que podem ser verticais ou horizontais, que a minha função ela chega muito perto dela, mas sem de fato encostar nela. Então vamos lá, vamos calcular primeiro as assíntotas horizontais. E como que a gente calcula ela? É quando o limite da minha função, né, de x, quando o x está tendendo a menos infinito ou a mais infinito, dessa minha função f de x, ela tende a um valor específico, né, um valor a, sendo a um número real qualquer. Então, 2, menos 5, 0, 3, enfim, qualquer valor aí. E aí vamos começar primeiro analisando aqui a minha função. Nós temos uma função x² dividido por x² menos 1, certo? Então, nós temos aqui uma função polinomial dividido por outra função polinomial. E a regra me diz que sempre existe solução para isso aqui, desde que esse polinômio de baixo, que é x² menos 1, não dê zero. Isso quer dizer que, por exemplo, vendo essa função aqui, eu não vou poder colocar x igual a 1, porque 1 ao quadrado é 1 e 1 menos 1 dá zero. E aí não existe solução para x² dividido por zero. Eu não posso nem colocar menos 1 aqui, porque se colocar menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado, que daria 1, e 1 menos 1 dá zero de novo, certo? Mas, tirando isso, todos os outros valores eu posso colocar aqui. Então, vamos ver aqui. Isso quer dizer que eu posso ver, sim, existe o mais infinito, eu posso calcular meu limite quando ele tende a mais infinito e também quando ele tende ao menos infinito, certo? Então, vamos começar calculando aqui da minha expressão. Limite de x tendendo... Vamos começar com o infinito positivo. A minha função. x² dividido por x² menos 1. Certo? Nós podemos reescrever isso aqui de uma outra maneira. Nós podemos dividir esse polinômio por um valor 1. Certo? E que pode ser, por exemplo, um valor aqui em cima dividido pelo mesmo valor embaixo. Vocês sabem que se eu dividir um número por ele mesmo daria 1, certo? Então é como se eu estivesse multiplicando isso aqui por 1. Desculpa, esse aqui é multiplicando. Então, tecnicamente eu posso fazer desde que isso aqui não seja zero. Então vamos multiplicar por 1 sobre x² e 1 sobre x². Isso aqui vai multiplicar com essa parte de cima e isso aqui com a parte de baixo. Em outras palavras, é a mesma coisa que eu dividir a parte de cima por x² e a parte de baixo também por x². Então, isso aqui vai ficar com que, no final das contas, vamos ter o limite tendendo ao infinito de x² dividido por x², né, vezes 1 sobre x², vai ficar como 1 dividido por x² dividido vezes 1 dividido por x², ficaria x² dividido por x², que daria 1 também. E menos, né? Menos 1. 1 dividido por x² daria 1 dividido por x². E aí o que nós temos aqui? Como o meu x está tendendo ao infinito, quer dizer que meu x está tendendo a números muito grandes. E aqui, nessa expressão aqui, menos 1 dividido por x², nós temos que esse x² vai ser um número muito grande. Então, no final das contas, isso aqui ele vai estar indo para zero, né? Porque vai ficar 1 dividido por um número muito grande, vai ficar tipo 0,0000 e tal. Então ele está indo no final das contas para zero, quando o meu x tende ao infinito. Então nós temos, na verdade, um limite de x tendendo ao infinito de 1 dividido por 1. Isso aqui resulta em 1. Ou seja,
nós temos essa minha assíntota horizontal, certo? Sendo que, como é horizontal, né, no caso o meu y que vai valer 1. Meu y fixado em 1, eu posso andar para onde eu quiser do meu x, que meu y sempre vai ser 1. Em outras palavras, se eu tivesse aqui o meu gráfico, nós temos que aqui, né, que é o y, que é o x, quando meu y fosse 1, isso aqui seria a nossa assíntota horizontal. Beleza? E aí a nossa função iria chegar nela, quando ela tende a mais infinito ou menos infinito, ela iria chegar perto dela, mas sem de fato encostar nela. E, beleza, então. Então, por exemplo, a nossa função poderia ser algo assim, ó. Por exemplo, né? Só um exemplo aqui. Mas quando ela está indo para o menos infinito, ela está indo para 1. Quando ela está indo para o mais infinito, está indo para 1 também. Opa, não tem essa rabinha, esse rabinho aqui subindo. Certo? Algo meio que assim. E aí, o que está fixando aqui é o meu valor do y sendo igual a 1. Então, quando eu estou calculando as assíntotas horizontais, nós queremos descobrir retas no eixo y. E aí, como nós vimos aqui, nós temos que y igual a 1 é uma assíntota horizontal da minha função. Certo? Então, nós temos que y igual a 1. Isso aqui vai ser... Só vou colocar uma sigla aqui, assíntota horizontal, certo? E agora nós vamos ver as verticais. Verticais. E como que é o esquema da minha função das assíntotas verticais? Nós vamos ter um limite, novamente, de quando o meu x tende a um valor a, sendo esse valor aí um número real, certo? Da minha função. E nós temos que isso aqui vai resultar em mais ou menos infinito. Ou seja, quando o meu x está tendendo em algum ponto, a minha função está indo ou para mais infinito ou para menos infinito. E quando a gente começa a ver aqui, essa expressão x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 1, nós já temos uma certa suspeita de qual que pode ser. Porque a gente tem uma divisão, e se o número de baixo ele for muito, 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 muito pequeno, nós temos que vai ser, por exemplo, o número, mesmo que seja pequeno em cima, 1, vamos supor, dividido por... Se o número de baixo for muito pequeno, vai ser, por exemplo, 0.000001, 0.00002, sei lá. E aí, no final das contas, esse valor, toda a minha conta, né, 1 dividido por esse muito pequeno, vai ir para um número muito grande. E se o sinal for positivo, vai ser um número grande positivo, ou seja, mais infinito, ou menos infinito. Então, nós vamos ver aqui nessa expressão quando o meu denominador está se aproximando de zero, sem necessariamente chegar a zero, né? Porque ele não pode ser zero. Então vamos ver quando ele está indo para zero. Então, nós vamos ver o meu limite de x tendendo a... Vamos ver um dos candidatos que a gente pode pegar para a minha função para quando ela está indo para zero. Certo? Se aqui, né, como nós vamos ver quando o meu denominador está indo para zero, né? Vamos deixar de lado essa parte de cima e vamos focar só na parte de baixo. Vamos focar no meu x ao quadrado menos 1, certo? Isso aqui precisa ir para zero, certo? E aí a gente pode pensar numa série de números. Por exemplo, nesse caso aqui, se o meu x tender a 1, isso quer dizer que ele vai tender para 1 ao quadrado, que dá 1. E 1 menos 1 está indo para zero, entendeu? Se o meu x tende a 1, não é que ele é 1, mas ele está indo para 1. No final das contas, essa conta inteira vai estar indo para zero. Ou então, se o meu x também valer menos 1, certo? Se o meu x está valendo menos 1, está indo para menos 1 ao quadrado. Quando eu coloco na minha conta aqui, né, vai dar 1 e o menos 1 dá 0. Então, quando ele está indo para menos 1, a minha conta está se aproximando de zero, certo? Essa daqui. Então, e não vai ter algum outro número que a gente coloque aqui que vai resultar ele em zero. Se eu colocar aqui o meu x tendendo a zero, vai dar 0 ao quadrado 0, menos 1, e ele está indo para menos 1 minha conta inteira, entendeu? Então, os únicos candidatos que eu tenho aqui vai ser x tendendo a 1 e x tendendo a menos 1, pela análise da continha que a gente viu aqui. Então, vamos colocar aqui x tendendo a 1. Vamos começar com x tendendo a 1, certo? E aqui a gente vai ter que fazer uma análise um pouco mais profunda da minha conta. Mas vamos lá, nós temos a função x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 1, certo?
é uma boa ideia, nesse caso daqui, a gente analisar as minhas... vamos analisar aqui os meus limites laterais, certo? Porque aqui não vai ter uma regrinha específica que eu aplique e fale, papum, cheguei no resultado inteiro. Vamos analisar as derivadas laterais. Vamos começar aqui com a derivada de meu x tendendo a 1 por números positivos, ou seja, maiores que 1. De x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 1. Certo? Se o meu x está indo por números maiores que 1, isso quer dizer que ele vai ser maior que 1. Então, por exemplo, ele pode ir para 1 por 1.3, aí depois ele chega a 1.2, 1.1, ele está indo para 1, mas por números maiores que 1. Então, nós temos que, se eu estou indo para 1 por números maiores que 1, esse meu x ao quadrado vai ser um número maior que 1. Certo? Se eu estou indo para, por exemplo, por 1 por 1.1, 1.1 não é um número maior que 1, mas eu estou indo para 1, se eu elevar ele ao quadrado, ele vai continuar sendo um número maior que 1. Então, nós vamos ter um número maior que 1 aqui, menos o número 1. Isso vai resultar num número próximo de zero, só que vai ser um número positivo, certo? Vai ser próximo de zero porque a diferença entre eles é muito pequena, vai dar tipo 0.00001, só que, como aqui nós temos o sinal, né, aqui temos um sinal positivo e aqui um negativo. E o valor do meu sinal positivo ele é maior do que o sinal negativo. Então, o que vai prevalecer vai ser um sinal positivo aqui. E ele está indo para zero, né? Ele não é zero de fato, é só uma representação que eu estou colocando aqui. Mas ele está chegando bem próximo de zero e é um valor positivo. Então, é como se a minha conta, né, levando em conta que eu estou indo para 1, né? Se eu colocasse aqui 1 ao quadrado, daria 1. É como se a minha conta fosse 1 dividido por um número próximo de zero, só que positivo. Então pode ser 0.0001. E aqui nós temos um caso de que se eu tenho 1 dividido por um número muito pequeno e positivo, como o sinal é positivo nos dois, né? Vai resultar isso aqui em um número positivo também. E 1 dividido por um número muito pequeno, se lembrem que isso aqui tende a um número muito grande, ou seja, mais infinito. Então, no final das contas, um limite lateral que a gente descobriu aqui, ó. E o legal é que isso aqui já forma uma assíntota vertical. Isso aqui já formou uma assíntota vertical. Então, você sabe que quando eu estou indo para 1 por números maiores que 1, meu x está indo para... Desculpa, minha função f de x está indo para mais infinito. E agora vamos ver o meu limite de x tendendo a 1 por números menores que 1 de x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 1. Se eu estou indo por números menores que 1, isso quer dizer que eu estou indo por 0.8, 0.9, 0.99, indo para 1 por números menores que 1, certo? Então, e se eu elevo esse número aqui ao quadrado, né? Porque o meu x está indo para 1 e eu estou elevando esse x ao quadrado aqui embaixo, no caso. Isso aqui vai resultar em um número menor do que 1, certo? Eu vou ter um número aqui menor do que 1. E esse número aqui é positivo. E nós temos aqui menos 1, certo? Como os dois são próximos, eu posso dizer que ele está indo para zero mesmo, certo? Porque mesmo que aqui seja um número menor que 1, está bem pertinho de 1. Então é como se fosse pertinho de zero, a conta que a gente está vendo. Só que nós temos que esse valor aqui ele é maior do que esse daqui. Ou seja, o valor do meu sinal negativo ele é maior do que o valor do meu sinal positivo. Isso quer dizer que isso daqui vai resultar em um número próximo de zero mais negativo. Certo? Se eu colocasse aqui 1 ao quadrado aqui direto, nós iríamos ter, na verdade, 1 dividido por zero, só que, desculpa, não é zero, 1 dividido por um número próximo de zero, é só uma representação, só que esse número próximo de zero está negativo. Então nós temos um número positivo dividido por um número negativo. Isso aqui vai resultar em um número negativo, certo? Número negativo. E como é 1 dividido por um número muito pequeno, vai resultar para um número muito grande. Só que vai ser um número grande, muito grande, negativo. Então, no final das contas, nós temos que isso aqui está indo para o menos infinito. Certo? Ou seja, e olha só que interessante aqui. Você vê que esse limite aqui do meu x tendendo a 1 não existe.
porque os meus limites laterais são diferentes, um é mais infinito ou menos infinito. Mas ainda assim, nós descobrimos que existem sim assíntotas verticais. Só que uma está sendo assíntota de um lado, para o mais infinito, e outra está sendo assíntota de outro, né? Ele está sendo meio que esse comportamento daqui. Se aqui for o meu valor 1, seria como se tivesse essa assíntota daqui. Quando eu estou indo para números maiores que 1, ele está indo para mais infinito. Então ele seria tipo algo assim. Quando eu estou indo para números menores que 1, menos infinito. Algo assim. Entendeu? É isso que está acontecendo na minha função. Então nós descobrimos aqui uma assíntota. Eu espero também que vocês gravem aí esses valores aqui, porque esses valores vão ser essenciais, não só as assíntotas de fato que eu vou colocar aqui, mas como que elas estão interagindo com a função, que é justamente esses limites daqui. Então nós descobrimos aqui mais uma assíntota, certo? E a minha assíntota é x quando vale 1. Né? Eu fixei o meu x valendo 1, então isso quer dizer que o meu valor de y não importa, eu posso estar subindo, eu posso estar descendo, ele fica fixo aqui. Então x igual a 1, isso aqui vai ser igual a uma assíntota vertical. E aí o nosso próximo candidato que a gente tinha visto é x igual a tendendo a menos 1. Então vamos resolver isso aqui. Vamos começar com os limites laterais, mais uma vez, x tendendo a menos 1. Vamos começar com valores menores que menos 1. De x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 1. Agora aqui, algo interessante que vocês notem é que ele está se comportando de forma oposta. Uma coisa engraçada. Mas, quando eu falo de números menores que menos 1, quando eu pego a minha linha aqui, eu tenho aqui menos 1. Certo? Números menores são esses daqui. Só que conforme eu vou diminuindo, esse aqui, por exemplo, é menos 1,1. Esse aqui é menos 1,3. Então, quando eu falo de números menores que menos 1, eu estou falando de 1,2, 1,1, menos 1,2, menos 1,1, menos 1,0,5, que são números menores. Então, para cá, ó. Entendeu? Então, vamos supor que o número menor que eu pegue vai ser menos 1,1. Menos 1,1 é menor do que menos 1. Menos 1 está aqui e menos 1,1 está aqui. Esse número aqui é maior. Certo? Então, estou indo por números menores mesmo que menos 1. Só que, vamos supor, esse menos 1,1, se eu elevo ele ao quadrado, ele vai resultar em um número próximo de 1, só que maior do que 1. Certo? No final das contas, o que eu estou querendo dizer? Quando eu elevo ele ao quadrado, isso aqui vai resultar em um número maior do que 1. E positivo, né? Porque quando eu levo ao quadrado, forço o meu sinal a ser positivo. E temos uma subtração de menos 1, certo? No final das contas, esse valor aqui vai ser mais, como nós temos aqui um número próximo de 1 menos 1, vai resultar algo muito próximo de 0. Só que esse valor aqui, ele é o meu valor positivo, ele é maior do que o meu valor negativo, certo? Aqui a gente viu que esse número aqui que eu vou estar se aproximando de menos 1, por números menores que 1, quando eu elevar ao quadrado, vai dar um número maior que 1. Perto de 1, mas maior que 1. Então, o meu sinal positivo ele vai ser maior do que o meu sinal negativo. Isso vai fazer com que essa conta aqui resulte num valor positivo, certo? Por exemplo, aqui a gente vai ter mais 1,1, menos 1. Isso aqui vai resultar num número próximo de 0, mas positivo, que vai ser, nesse caso aqui, só como exemplo, algo como 0,1 e positivo. Certo? Então, nós temos que no final das contas, o que eu vou estar vendo aqui é menos 1 ao quadrado daria 1, né? Esse aqui é um valor positivo, sendo elevado ao quadrado, dividido por um número próximo de 0 e positivo. Nós temos aqui o sinal positivo dividido por positivo, vai dar aqui então um valor positivo. 1 dividido por um número muito pequeno tende a um número muito grande. Então vai ser infinito. E nós sabemos que o sinal é positivo. Certo? Então aqui... Enfim, gente, para poupar o tempo de vocês aí, né? E vocês já entenderam um pouco como é o processo, já calculei aqui o limite quando meu x tende a menos 1 por números menores que 1 e por números maiores que 1, e aí resultou em mais e menos infinito. Então, novamente, temos a configuração de uma assíntota vertical.
Então, eu já marquei aqui que x igual a menos 1 é uma assíntota vertical. E vamos utilizar mais para frente essas duas informações para fazer a construção do meu gráfico por fim. Bom, agora que a gente já viu o tópico número 1, vamos ir para o tópico número 2 da questão, e ele pede os intervalos onde a minha função é crescente e decrescente. A gente vai ver eles através da gente calcular a derivada da minha função, vamos descobrir os pontos críticos, fatiar a minha função com base nesses intervalos que foram dados pelas informações que a gente obteve do ponto crítico. E aí a gente vai ver onde que ela é crescente e decrescente. Então vamos começar primeiro calculando a derivada da minha função. A derivada da minha função, como a minha função ela tem como característica dela ser uma função dividida por outra função, ou seja, uma função x ao quadrado dividida por outra função x ao quadrado menos 1, nós temos que, pela regrinha de derivada, a derivada dessa função vai ser a derivada da primeira função, que é a função de cima, vezes a derivada da segunda função, que é a função de baixo, menos a minha primeira função, vezes a derivada da minha segunda função, dividido por a minha segunda função ao quadrado. Então vamos calcular agora essa derivada daqui. Derivada de x ao quadrado, pela regrinha nós sabemos que a gente toma o expoente e subtrai 1. Então, tá x ao quadrado, o 2 ele tomba, então fica 2x e subtrai 1 do expoente. Então, se era antes 2, agora vai ser 1. Então, vai ser 2x elevado a 1, que é a mesma coisa que 2x. E aí, como a gente já sabe que isso aqui vai dar 2x, vamos já fazer essa multiplicação aqui, item por item. 2x vezes x ao quadrado vai resultar em 2x ao cubo. 2x vezes menos 1 vai dar menos 2x. Isso aqui tudo é o que resultou dessa continha daqui. Então vai ser isso aqui, menos x ao quadrado vezes a derivada disso aqui. A derivada disso aqui a gente pode separar como derivada de x ao quadrado menos a derivada da constante 1. Certo? Se a derivada de constante, a gente sabe que é zero, certo? Então a gente nem vai levar em conta isso aqui. E a derivada de x ao quadrado a gente já calculou que deu 2x. Então vai ser 2x vezes x ao quadrado, então vai ficar, e com logo depois, né, o sinal de menos aqui, vai ficar no final das contas, menos 2x ao cubo. Tudo isso aqui dividido por x ao quadrado menos 1. Tudo isso ao quadrado. E aqui a gente tem um 2x ao cubo, menos 2x ao cubo, resulta em zero, né, quando a gente vai fazer. Então, no final das contas, a minha derivada ela vai ficar como menos 2x dividido por x ao quadrado menos 1 ao quadrado, certo? Então, a minha derivada primeira vai ser isso aqui. E por que eu não fiz essa continha aqui de baixo? Mas é para que a gente veja uma coisa interessante. E a coisa interessante é que os pontos críticos, vou colocar como PC. Os pontos críticos são quando a minha derivada primeira ela resulta em zero ou indeterminado. Indeterminado. E aqui o que a gente consegue ver é que essa expressão aqui, x ao quadrado menos 1, ela pode ser escrita como uma outra forma através do conhecimento de produto notável que a gente já tem. Porque aqui temos um a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, isso aqui pode ser escrito como x menos 1, que multiplica x mais 1. Certo? E isso aqui tudo está sendo elevado ao quadrado. Isso tudo está sendo elevado ao quadrado. E por que eu estou querendo apontar para isso aqui? Porque a partir disso, a gente sabe alguns números em que a minha derivada primeira vai dar um número indeterminado, ou que não existe. Que é quando, nesse caso aqui, o meu x for igual a 1, ou nesse caso aqui, quando o meu x for igual a menos 1, certo? Se o meu x for igual a menos 1, isso aqui dá zero. E aí essa conta inteira de baixo vai dar zero e eu não tenho divisão por zero. Igualmente, se for 1, se eu colocar 1 aqui no lugar de x, vai dar zero no denominador e não existe minha conta. Então ela dá indeterminado. Então nós já sabemos dois pontos críticos, que é quando o meu x vale 1 e x vale igual a menos 1. E aí, sabendo disso aqui, nesses dois pontos críticos, vamos por fim ver
é o caso aqui quando ele pode ser zero, né? Então vamos colocar menos 2x dividido por x ao quadrado menos 1. Vamos supor, né? Como se isso aqui fosse igual a zero. Qual é o único valor que eu posso colocar aqui para dar zero, certo? Olhando aqui para o denominador, para o número aqui de cima da minha função, a gente pode ver que se o meu x for igual a zero, vai ficar menos 2 vezes zero, que dá zero, dividido por zero ao quadrado, dá zero, menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então vai ficar zero dividido por 1, o número existe, e resulta em zero no final das contas. Então a gente já descobriu aqui os 3 pontos críticos, certo? Que é quando meu x é igual a zero é um determinado. Para você descobrir como igual a zero, você iguala a sua derivada primeiro a zero e vê se pode realmente ter um x que vale zero, ou então você vê isso, né? E também você vê alguns valores que não podem ser colocados aqui, onde minha função dá indeterminada. E aí nós descobrimos isso daqui, que menos 1 em 1 é um dos pontos, certo? Críticos da minha função. Então, no final das contas, nós temos que os pontos críticos, eles vão ser igual. Ele é quando meu x vale 1, quando meu x vale menos 1 e quando meu x vale 0. Esses aqui são os meus pontos críticos. Com essa informação dos pontos críticos, tenho aí anotado o valor da minha derivada primeira. Qual conta aqui que resultou. Mas beleza, nós descobrimos agora os pontos críticos. E aí agora a gente vai fazer aquela fatiação do meu domínio através dos meus pontos críticos. Então nós temos que o domínio dessa função, ela pode ser dita como todos os reais. Nós temos duas funções polinomiais aqui, certo? Então, e na função de cima, a gente pode colocar qualquer número. E na função de baixo, a gente tem x ao quadrado menos 1. A gente pode colocar assim qualquer número, porque é uma função polinomial, então vai ter um resultado nisso, que existe. Só que como ela está sendo meu denominador, eu não posso colocar um valor aqui que resulte em menos 1. Que resulte o meu denominador em zero, certo? Então, isso quer dizer que eu posso colocar qualquer valor, exceto os valores menos 1 e 1, que são os valores quando essa minha função aqui vai dar pau, quando ela não vai existir, certo? E aí, esse aqui é o meu domínio, certo? Então, e os meus pontos críticos, a gente viu que deu x igual a 1, menos 1 e 0. Se a gente fosse organizar isso aqui numa retinha, certo? Seria menos 1, 0 e 1. Sabendo que em menos 1 e 1, na verdade, eu não vou ter função. Então, vão ser bolinha aberta e bolinha aberta, é como se fosse assim o esquema. Certo? Mas, para o que servem os pontos críticos, certo? Nos pontos críticos é onde podem acontecer os máximos locais, os mínimos locais, onde pode ocorrer uma troca de sinal da minha derivada. Então, por isso, ainda assim que no ponto menos 1 e 1 eles não estejam no meu domínio, mas como eles dão pontos críticos, vamos usar eles para fatiar minha função. E como que seria esse fatiar? Se o meu domínio deu isso aqui, nós vamos ter essa parte daqui, fatiamos com ponto crítico, essa parte daqui, fatiamos com ponto crítico, essa parte daqui, fatiamos pelo último ponto crítico e essa parte daqui. Então, e cada uma dessas daqui pode ser que tenha algum sinal diferente, pode ser o máximo local, o mínimo local. Vamos ver como que vai ser. Certo? Então, vamos começar separando aqui esses intervalos. Nós temos que esse intervalo aqui vai ser do menos infinito até o 1. Certo? Esse intervalo aqui vai ser do menos 1 até o 0. Até o 0. O próximo intervalo vai ser... Nossa, tá muito torto, né? O próximo intervalo vai ser do 0, do valor 0 até o 1. E por fim, eu vou ter do 1 até o mais infinito. Certo? E aí, cada intervalinho a gente vai ver qual que é o sinal da minha derivada. Se a minha função está com a derivada positiva nesse intervalo aqui, ou seja, ela está crescendo, ou negativa e está descendo.
Então vamos começar aqui do menos 1 até o 1. Nós vimos que a minha derivada da função ela é igual a menos 2x dividido por x ao quadrado menos 1. Isso aqui ao quadrado, certo? Então, se eu vou estar vendo aqui, e aí, seguindo aquela regrinha que a gente já viu, né, aquele esqueminha que a gente já viu, a gente vai colocar aqui alguns valores que estão dentro dos intervalos em cada ocasião. Então, por exemplo, se eu estou querendo ver... Opa, aqui é menos 1, né? Menos 1. Se eu estou querendo ver o intervalo de menos infinito até menos 1, qual o sinal? Vamos pegar, por exemplo, o valor menos 2 que está aqui dentro. E aí a gente vai jogar esse x igual a menos 2 para calcular minha derivada e ver qual o sinal que vai dar. E aí, entre menos 1 e 0, por exemplo, menos 0,5. Depois, entre 0 e 1, por exemplo, 0,5. E por fim, de 1 até mais infinito. Por exemplo, 2, 3, 4, qualquer outro valor. Então vamos começar tendo meu x valendo igual a menos 2. Certo? E algo que é interessante da gente notar aqui é que, como o meu denominador está ao quadrado, isso quer dizer que necessariamente meu denominador vai ser positivo. Certo? Não tem como ele dar um valor negativo. Então, o que a gente vai estar realmente analisando vai ser essa parte de cima. Se ela vai dar um valor positivo ou um valor negativo. Certo? E aí, dependendo disso, a minha derivada vai ter um tipo de sinal. Por exemplo, se eu calcular x igual a menos 2, nós vamos ter no denominador menos 2 ao quadrado vai dar 4, 4 menos 1 dá 3. 3 ao quadrado vai dar 9. Então você viu que mesmo que eu coloque aqui um valor negativo, ou qualquer outro valor que eu vou colocar, vai dar um valor sempre positivo. E o que a gente está querendo ver é justamente o sinal. Então vamos deixar um pouco de lado as contas, e vamos se atentar para o sinal. Menos 2. Se eu colocar aqui o meu x valendo menos 2, nós vamos ter uma multiplicação de menos 2 com menos 2, que no final das contas vai dar mais 4. Ou seja, e mais 4 dividido por 9, que era o que a gente tinha calculado, é um número positivo. Ou seja, nesse intervalo aqui, a minha derivada vai ser positiva. Porque nós vimos que a minha derivada de quando o meu x vale menos 2, ela resultou em 4 nonos. E esse valor aqui é positivo, certo? E agora entre menos 1 e 0. Vamos lá então. A gente escolheu 0,5, certo? Eu recomendo que vocês façam, né, essas continhas aqui, por mais que o que a gente esteja querendo saber é o sinal, é bom que vocês comprovem que, tipo assim, não, realmente eu fiz a conta aqui, deu um sinal negativo, deu um sinal positivo, mas aqui como é mais pra gente aprender mesmo como fazer o gráfico, vamos calcular direto só para ver o sinal, certo? Nós temos que, vamos pegar menos 0,5, ele é um número negativo. A gente sabe que a parte de baixo dá um número positivo, certo? Então, tudo vai depender do meu sinal aqui em cima. Se o meu x for menos 0,5, vai ser menos 0,5 vezes menos 2. Então vai dar, se a gente for fazer só essa continha, vai dar mais 1. E mais 1 dividido por um número de baixo, que eu não sei qual que é, mas é positivo, dá um número positivo no final das contas. Ou seja, essa parte daqui ela é positiva também. E aí vamos calcular entre 0 e 1. Vamos pegar, por exemplo, 0,5. Mais uma vez, não vamos dar muita atenção para o denominador, porque a gente sabe que ele tem que dar positivo. Só que a parte de cima vai ficar menos 2 vezes 0,5. E então nós temos uma multiplicação de um número negativo para um número positivo. Quando a gente faz essa multiplicação, isso resulta em um número negativo. Negativo em cima dividido por um número positivo embaixo vai dar um número negativo. De 1 até o mais infinito, vamos escolher o 2. Não vamos se atentar para o denominador, porque a gente sabe que ele é positivo. Vamos se atentar só em cima. Menos 2 dividido por 2 vai dar um número negativo multiplicado por um número positivo. E mais com menos vai dar menos. Nós temos um número negativo em cima dividido por um número positivo embaixo. Então, no final das contas, o que a gente vai ter é um número negativo. Porque menos dividido por mais vai dar menos. Então, olha só. A partir disso aqui a gente já calculou os intervalos onde minha função é crescente e decrescente. Então aonde que ela é crescente? Quando o meu intervalo é de menos infinito até menos 1 e do menos 1 até o 0. Quando que ela é decrescente? Entre 0 e 1 e de 1 até o mais infinito, certo? E aqui a gente vai ter um candidato a um ponto de máximo local. Por quê? Máximo local.
pela regrinha lá sobre o máximo local e mínimo local, vocês já viram que meu máximo local é quando eu tenho uma transição de uma derivada positiva, então ela está subindo, para uma derivada negativa. E isso forma uma montanha. Aqui ela está subindo, derivada positiva, ela passa a descer, derivada negativa. E isso aqui forma uma montanha, e esse ponto aqui, o pico dele é o máximo local. Então aqui a gente tem um suspeito para máximo local, nesse ponto aqui, ou seja, meu ponto quando meu x vale 0. Quando meu x vale 0, nós temos um suspeito ao máximo local. E aí o que a gente vai fazer agora? Agora que a gente já descobriu esses intervalos, já temos um suspeito, para a gente matar essa charada aí, se é máximo local, mínimo local, vamos fazer um último teste. Vamos calcular a derivada segunda, ver a minha derivada segunda nesse ponto aqui. Se a minha derivada segunda nesse ponto for um número negativo, que é a condição para o máximo local, nesse ponto daqui, então de fato a gente vai ter um máximo local. Agora que a gente já viu o tópico número 2, a gente vai ver o tópico número 3, que é o máximo e mínimo local. E a gente já tem um suspeito para quem que é esse máximo local, que é o ponto x igual a 0, que a gente viu no tópico anterior, que era o ponto de transição de uma derivada positiva para uma derivada negativa, fazendo no meu gráfico uma montanha e o topo dele podendo ser o máximo local. Certo? Então, agora, o teste que a gente vai fazer para ver se de fato é o máximo local é basicamente, nós vamos calcular minha segunda derivada quando meu x for igual a 0, e aí a gente vai ver se ele é negativo ou positivo. Vamos ver o sinal. Se o meu sinal for negativo, a gente tem que realmente, isso aqui é o máximo local. Se não, é alguma outra coisa, mas não é de fato o máximo local. Então vamos ver aqui a minha derivada segunda. Eu já coloquei aqui a conta direto, porque vocês já viram como que é o processo para calcular, né, a derivada. E caso vocês queiram ver todo esse processo, eu recomendo um aplicativo que se chama Photomath. Photomath. Nele, vocês podem colocar suas contas assim de um pouco mais complexidade, né, tipo derivada, mais para frente vocês vão ver a integral. E aí vocês colocam lá nessa calculadora e ela calcula o resultado e mostra o passo a passo certinho para vocês fazerem. É muito bom. A gente usa bastante cálculo, não só um, mas o 2 e o 3 também. E é gratuito, então vocês podem usar à vontade. E aí nós temos que a minha derivada segunda, já calculei aqui, deu 6x² mais 2 dividido por x² menos 1, tudo isso ao cubo. Então agora a gente vai ver o sinal da minha derivada segunda quando meu x for igual a 0. Certo? Então a minha derivada segunda de 0, tendo essa derivada aqui como a derivada segunda, vai ser 6 vezes 0 ao quadrado vai dar 0. Mais 2, vai sobrar só 2 em cima. 0 ao quadrado vai ficar 0. Menos 1, essa parte de dentro aqui vai ficar menos 1. Menos 1 elevado ao cubo vai resultar em menos 1. Então, no final das contas, isso aqui vai dar menos 2. Se a minha derivada segunda deu menos 2, então, de fato, realmente, nessa minha conta daqui, nós temos que ele é o máximo local. Então, de fato, quando meu x é igual a 0, é o máximo local. Então, se a gente fosse fazer a conta aqui, quando meu x ele vale 0, a minha função lá seria 0 ao quadrado dividido por 0 menos 1. Então, quando meu x é 0, meu y também vai ser 0. Então, o ponto que a gente vai estar vendo vai ser aqui. Nós temos que ele segue essa configuração daqui, ó. Tipo isso, entendeu? E agora nós vamos ao nosso tópico 4. Nós vamos calcular os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão. Então, aqui eu já tenho calculado a minha derivada segunda. E a gente vai agora ver quais que são os possíveis candidatos aos pontos de inflexão. Esses possíveis candidatos vão ser os pontos aonde nós vamos fatiar, mais uma vez, como a gente tinha feito lá no tópico 2 e 3, né, que a gente fez aquela fatiação. Aqui novamente nós vamos fatiar o domínio com base nesses pontos de inflexão. E aí, os suspeitos, os possíveis candidatos, vou colocar candidatos aos nossos pontos de inflexão, eles vão ser quando minha derivada segunda ela for igual a 0 ou ela for indeterminada. Certo? Os candidatos
para meus pontos de flexão, é quando minha derivada segunda vai dar igual a zero ou indeterminado. E aí, nesse caso, nesse caso aqui, vamos analisar a nossa derivada segunda e ver sobre quando que ela pode dar zero ou quando que ela pode dar indeterminado, certo? Olhando para essa parte aqui de cima, 6x ao quadrado, certo? Mais 2. A única forma de uma função, que eu tenho uma função tipo, a minha função f duas linhas de x, ela é uma função de cima, dividida por outra função embaixo. Então temos a função de cima e a de baixo, certo? E essas duas formam essa minha função derivada segunda. A única forma dessa função derivada segunda resultar em zero, é se essa parte de cima aqui, ela for igual a zero. Só que temos um porém. Qualquer número que eu vá colocar em x aqui, ele nunca vai resultar em zero, quando a gente passa a analisar ele. Por exemplo, se eu colocar zero no lugar de x, só vendo a parte de cima aqui, 0 ao quadrado vai dar 0. 0 mais 2 vai dar 2. Se eu colocar x valendo menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 vezes 6, 6. 6 mais 2, 8. Qualquer valor que eu vá colocar aqui, nunca vai dar, igual a 0. Isso quer dizer que a gente não pode achar um candidato suspeito ao ponto de inflexão apenas igualando isso aqui a 0. Mas nós podemos ver aonde que ele é indeterminado. E aqui aí vai entrar essa nossa partezinha de baixo aqui, que é x ao quadrado menos 1. Se vocês lembrarem, essa x ao quadrado menos 1, ela vai dar igual a 0 caso meu x vale 1 ou meu x vale igual a menos 1. Certo? E nós temos que aqui, como tem uma divisão, né, uma fração, o denominador não pode ser 0. Então, aqui eu não posso colocar o valor 1 e menos 1, porque se eu colocar, essa conta inteira vai zerar. Só que eu estou querendo ver esses candidatos ao meu ponto de inflexão. E aí, esses daqui, quando meu x vale igual a 1 ou igual a menos 1, são os possíveis candidatos. Porque na hora que eu vou colocar eles, vai dar uma conta mesmo indeterminada, entendeu? Então, dessa maneira aqui, sabendo que esses dois aqui, x igual a 1 e x igual a menos 1, são esses possíveis candidatos ao meu ponto de inflexão, a gente vai usar eles para fatiar o domínio da função e aí ver o sinal da minha concavidade em cada um deles. Então vamos usar esses daí para fatiar. Então nós temos um intervalo de menos infinito até menos 1, outro intervalo de menos 1 até 1, e outro intervalo de 1 até mais infinito. Bom, e a partir disso, a gente vai começar a fazer algumas análises daqui. E vamos fazer, isso aqui é só uma colinha, mas a gente vai fazer algumas análises que a gente já tinha feito antes. Vamos colocar dentro da minha função derivada segunda, como x valendo algum dos valores que está nesses intervalos. Por exemplo, aqui a gente pode usar menos 2. Aqui é 0, que está entre menos 1 e 1. E 2 positivo. E a partir disso daí a gente vai descobrir o sinal da minha derivada segunda ou o sinal da concavidade nesses intervalos. Então vamos começar calculando a minha derivada segunda caso x passe a valer menos 2. Ou seja, ele está nesse intervalo daqui. E aí pela conta você vai ver que isso aqui vai dar 26 dividido por 27. Ou seja, o que isso significa? Ela deu uma derivada com um sinal positivo. Então, no final das contas, a gente vai estar falando de concavidade assim, ó, voltada para cima. A concavidade vai estar então assim, vai ter esse comportamento daqui. E, continuando agora, vamos calcular a derivada segunda para o meu valor zero, que está entre menos 1 e 1. E quando eu calculo a derivada segunda, a gente já tinha visto antes, para ver se era um ponto de máximo local, a gente já tinha visto que ela tinha dado igual a menos 2. Isso quer dizer que nesse intervalo aqui, entre menos 1 e 1, a minha derivada ela é negativa, ou seja, a minha concavidade é para baixo. Então ela se comporta nesse formatinho daqui. E vamos calcular agora a minha derivada segunda, valor 2 positivo, que está nesse intervalo daqui.
E pela continha que vocês vão fazer, vai dar 26 dividido por 27. Mais uma vez, temos uma derivada com sinal positivo, então minha concavidade vai ser para cima, certo? E aqui, uma coisa interessante da gente analisar é que nesse ponto daqui e nesse ponto daqui, quando x é igual a menos 1 e x igual a 1, a gente tem essas trocas de concavidade. É quando ela está assim, e aí, depois que ele passa para o 1, depois que ele passa do menos 1, ele passa a trocar de concavidade. E a mesma coisa acontece da forma contrária, do outro lado, quando tem o x valendo 1. Porque quando ele está valendo antes de 1, ele está assim. Depois de 1, ele trocou de concavidade. Mas temos um porém também. Eu andei pesquisando, tipo assim, os pontos de inflexão, eles são pontos de troca de concavidade sim. Só que na maioria dos exemplos que você vê, a gente vai ter casos em que essa troca de concavidade ela acontece dessa maneira daqui, ó. Por exemplo, assim. No qual, por exemplo, desse lado daqui a gente vai ter uma concavidade negativa, tá voltado para baixo. Mas depois ele vai ter uma concavidade positiva, voltado para cima, certo? Esse aqui é um ponto de inflexão claro. Mas em alguns outros casos pode ocorrer essas trocas de concavidade, mas elas se darem de maneira um pouco diferente. Como, por exemplo, nós podemos ter essa função daqui. Certo? Ó, desse lado para cá minha concavidade é para cima, desse lado para cá minha concavidade é para baixo. Ocorreu uma troca de concavidade. E esse formato aqui vai ser o formato mesmo que vai acontecer quando a gente for ver o gráfico. Só que eu não posso afirmar que é realmente esse ponto de inflexão, entendeu? Deu para entender? Então, na prova de vocês vai ter contas, mas elas vão ser mais simplificadas, né, por ser uma prova. Então ela vai querer ver se vocês entenderam. Então vocês seguem esse modelo daqui, que provavelmente vai ser esse tipo de modelo, mas eu, olhando na internet outro conteúdo, eu não sei, eu não posso afirmar se esse modelinho daqui ele é realmente um ponto de inflexão ou não. Esse aqui com certeza é. Agora esse aqui eu não sei. Isso aqui é só um adendo, certo? De qualquer forma, sendo ou não sendo ponto de inflexão, está ocorrendo aqui a minha troca de concavidade. E é isso que a gente vai analisar para tomar o último passo, que vai ser a construção do meu gráfico. Por fim, agora que a gente já teve todas essas informações obtidas, já fizemos os cálculos, vimos quando ela cresce, decresce, quando a minha concavidade é para cima para baixo, quando é ponto máximo, quando o meu ponto ele é máximo local, mínimo local, quais são as assíntotas que existem na minha função. Agora, por fim, a gente vai poder fazer um esboço dela, né? Eu já tenho aqui, anotadinho aqui, os tópicos principais de cada item que a gente viu. Então vamos começar aqui esboçando para ter uma ideia de como que é o nosso gráfico. Nós temos que existe uma assíntota horizontal quando o meu y vale 1. Então, quando o meu y vale 1, temos uma assíntota. E a minha função está chegando nela, quase encostando, mas sem de fato encostar nela. Certo. E nós temos também assíntotas verticais. Quando o meu x vale menos 1, e quando o meu x vale 1. Certo? Vamos primeiro começar analisando esse intervalo aqui, que é do menos infinito até o menos 1. Nós temos que, quando a gente calculou aquelas assíntotas, a gente viu que quando o meu x ele tendia a menos infinito, ele estava indo para 1. E quando o meu x ele tendia a menos 1 por números menores que 1, ele ia para o mais infinito. Então era meio que esse processo que ele fazia. Quando ele se aproximava de menos 1 por números menores que 1, ia para o mais infinito. E quando ele ia para o menos infinito, ele estava indo para o valor y1. Certo? Então, isso aqui já nos dá uma ideia da cara da função. E a gente viu que nesse intervalo aqui, a minha concavidade ela é positiva, então ela vai ser para cima. Ou seja, como que seria algo semelhante a isso aqui, ó? Quando eu estou indo para menos 1, por números menores que 1, mais infinito.
Quando eu estou indo para menos infinito, eu estou indo para o valor 1, e minha concavidade para cima. Então é como se fosse algo assim, certo? Que se assemelha. E a gente está pegando justamente essa parte daqui, ó. Você vê que essas duas partes são similares, né? Então a gente já calculou aqui a nossa primeira. Vamos calcular agora entre menos 1 e o valor de x igual a 0. Era um dos nossos pontos críticos que a gente tinha achado e a gente descobriu que era o máximo local. E entre menos 1 e 0, a gente vai ter que a minha função ela é decrescente. Não, desculpa. Eu acabei anotando aqui errado. Ela é crescente entre menos 1 e 0. Aquela conta que a gente fez, a gente viu que ela era crescente aqui e depois ela caía. Certo? Então, beleza, a gente sabe que é crescente. Mas de que forma que ela está crescendo? A gente sabe que entre menos 1 e 1, o meu intervalo ele tem uma concavidade negativa. A gente viu que a minha derivada segunda é negativa, então a minha concavidade é para baixo. Então nesse intervalo aqui a gente vai estar vendo uma concavidade meio que assim, ó. Isso aqui que a gente vai estar vendo. Então se aqui eu estou subindo assim, vai ser algo similar a essa parte daqui, da minha concavidade. E também a gente sabe de mais uma informação, quando a gente viu as assíntotas, que quando eu ia para o meu x valendo menos 1 por números maiores que menos 1, ele ia para o menos infinito. Então, no final das contas, juntando tudo o que a gente tem, que é essa concavidade meio assim, quando o meu x tende a 1, ele está indo para o menos infinito, e quando ele está indo para 0, ele está indo para 0 mesmo, e a minha concavidade faz com que seja uma curvinha assim, é como se fosse, no final das contas, isso aqui que a gente tivesse. Certo? Seria algo assim. Só que um pouquinho mais bem feito, né, gente? E aí, vamos analisar agora o próximo intervalo aqui. A gente viu que do intervalo 0 até 1, ela é decrescente, então ela vai cair mesmo. Certo? Só que aqui, ainda assim, ela está com a minha concavidade para baixo. Então ela vai ser nesse formato daqui. O que a gente vai usar aqui vai ser essa outra parte aqui da minha concavidade. Ela vai se parecer com isso aqui. E também a gente sabe que quando o meu x ele tende a 1 por números menores do que 1, a minha função está indo para o menos infinito. Então, juntando todas essas informações, vamos ter que no gráfico vai ser algo assim, entendeu? Ele está indo aqui para o menos infinito, está tendo essa parte da concavidade para baixo e está decrescendo. E aí, do intervalo 1 até mais infinito, a gente viu que é decrescente. A gente descobriu, quando calculou as assíntotas, que quando o meu x ele tende a 1 por números maiores do que 1, ele tende a mais infinito. Então, ele está indo para cá. Quando o meu x tende a mais infinito, ele está indo para 1. Então, aqui ele está indo para mais infinito e aqui ele está indo para o valor 1. Certo? E a gente sabe também que a minha concavidade ela deu para baixo. Não, desculpa. Entre 1 e mais infinito, a gente viu que a minha concavidade deu positiva, ou seja, nesse intervalo daqui a gente vai estar trabalhando com a concavidade para cima, com a concavidade positiva. Ou seja, no final das contas, juntando todas essas informações, nós temos que vai ser algo semelhante a isso aqui. No qual, aqui, quando eu me aproximo de 1 pela direita, por números maiores que 1, está indo para mais infinito. E quando eu coloco valores muito altos no lugar de x, quando eu tenho o meu x ao mais infinito, ele está indo para 1. E aqui eu tenho ó, essa viradinha aqui, que justamente a minha concavidade positiva me permite, certo? Aí, claro, né, que vocês vão fazer com maiores, com um design muito melhor do que o que eu fiz, certo? Mas sabendo que são esses os passos que vocês vão tomar para construir o gráfico. Então vocês já viram essas informações, tal, e aí vocês vão fazer o trabalho de juntar essas informações, que foi o que a gente fez aqui. A gente juntou as informações de concavidade, as informações de ponto máximo, de máximo local, mínimo local, quando a minha derivada é positiva, ou seja, quando ela é crescente, quando ela é decrescente, e quando ela, pelas assíntotas, a gente já viu um pouco do comportamento da função, e vocês juntam todas essas informações que vocês têm, e jogam em um gráfico. E aí, por exemplo, o nosso gráfico deu isso aqui.
Mais uma vez, vocês vão fazer isso aí com muito mais beleza na casa de vocês. Mas esse aqui é o gráfico que vocês vão ter que calcular nesse exercício. Tá certo? Então, muito obrigado por assistir. E boas aulas de cálculo 1 para vocês. E boa prova aí que tá chegando, né? Dia 27 já tá aí, então mandem bala, pessoal. É isso aí. Dúvidas, só me enviar também pelo WhatsApp. Bons estudos de matemática.